Gente, eu vou falar, essa segunda temporada que a gente veio gravar no Rio de Janeiro, a gente botou, foi pra quebrar mesmo, sabe? Vamos fazer direito o negócio, sabe? Falei pra vocês, disse pra vocês, saiu na mídia, vocês vão trazer ela mesmo? Trouxe a querida Aline Prado, xodó de todos nós. E você sabe que agora há pouco eu estava conversando com a Aline nos bastidores e ela dizia, o povo da Bahia, do Pernambuco, eu disse, do Ceará, do Ceará. Quem não ama essa querida? Aline, que prazer te receber aqui, olha, minha amiga. com as duas mãos aqui pra gente sentir bem energia, prazer, força. Prazer sabe? todo, é honra. É honra, meu Deus, toda é uma minha. alegria. Olha, Aline, eu vou te falar. Eu acho você... Eu estou falando em nome de milhões de brasileiros, lógico. Estou utilizando a minha voz, o meu poder de comunicação para isso. Uma persona muito importante para essa nova geração, sabe? Muito, muito. Porque a consciência que você tem, sabe? A consciência que você tem. Isso é falado nas suas mentorias, isso são feitos que a construção da tua carreira designa, sabe? Mas, assim, estar com você e ouvir sua fala, quanto mulher preta, importante para o país, desbravando tanta coisa, sabe? É fundamental demais, porque as pessoas precisam de representatividade. E você tem naturalmente esse papel, sabe, Aline? Então, é muito, muito, muito realmente importante. Uma mulher linda, jovem, preta, sabe, importante em movimentos não só culturais, não só artísticos. Então, assim, vamos falar disso, dessa consciência? Nossa, primeiro, chega a me deixar emocionada. Eu fico tão feliz, sabe? Eu não tenho uma religião. Eu já tive muitas. Mas eu sou uma mulher de muita fé. Muita fé. E dentro da palavra afeto, tem a fé. E eu sou uma mulher de muitos afetos. E que já passei por muitos afetos negativos. Mas eu sou uma mulher de afetos positivos. E eu sempre acordo. E aí, eu acordo sempre agradecendo. E não estou falando desse agradecimento efêmero, superficial, do gratiluz, da moda, do hype, não. Eu estou falando de agradecer de verdade, assim. Porque, para mim, tá viva. E eu sou uma sobrevivente de várias questões de vida, de violência, de tudo. De onde eu nasci, como eu cresci. E eu peço que a minha vida seja um fôlego de esperança para mim, para os meus e para os nossos. Porque todos que estão nesse planeta também são meus, sabe? Porque eu vejo que o outro é uma extensão de mim. Então eu vejo que a vida é uma ciranda e acho que por isso que eu acabo não me equivocando. Já me equivoquei, óbvio, né? Mas a gente se cura dessas ambições estéreis, amadurecendo, envelhecendo. E eu acho que essa maturidade me trouxe ao lugar. Eu estava conversando agora com uma grande amiga, ela falou assim, a Aline é feliz fazendo qualquer coisa. A Aline é feliz se a Aline vai na esquina, vê alguém trocando pneu, a Aline é feliz. A Aline tá... eu sou essencialmente, eu escolhi isso. O Claudio Zoli tem uma música que chama Felicidade Urgente. E não é uma música lá do B, de disco, mas é uma música que daria muito certo para alguma trilha da sua vida, porque fala exatamente disso, que a gente precisa de ter felicidade urgente, de não ter vergonha de dizer que é feliz, porque às vezes a gente tem receio, porque a gente já foi tão criado nesse ambiente de que a gente não merece, de que não é pra gente, porque é feliz, né? E a gente se colocar nesse lugar, eu acho que é fundamental demais. Aline, eu estou verdadeiramente feliz com sua presença, porque a gente já teve alguns encontros em live, e não sei o quê. Eu, quando estive em Brasília, é tão forte a história da gente, que eu lembro que quando eu fui em Brasília visitar a Fundação Palmares, a primeira coisa que eu fiz quando eu estive na direção da Fundação Palmares foi dizer, olha, vocês têm a obrigação moral de conhecer e trazer uma homenagem viva à Aline, porque ela é muito grande, ela faz o que o governo já devia estar fazendo há muito tempo naturalmente, sabe? E isso, minha amiga, é importante. Pô, que massa isso, que massa. Evolução e devolução, né, Julinho? Eu nasci de uma favela
Quando falo que eu sou sobrevivente, literalmente, eu lembro que a primeira imagem de violência eu tinha 8 anos, né? Que era eu descendo de casa para ir para a escola e tinha um bandido aberto, enforcado, porque ele tinha feito... Era um revanchismo que teve dentro lá do morro. Então eu cresci vendo, tipo, tiroteio, de ter que... Muito cedo eu aprendi a deitar no chão, a fazer rolamento. Essas questões de sobrevivência eu aprendi muito cedo. Primeira pessoa da família a me formar, né? Mas aí eu falo isso, eu falo assim, nossa, a primeira pessoa da família a formar. Aí eu virei a primeira de muitos lugares, né? A primeira a sentar numa bancada lá do video show, a primeira a ocupar tal lugar, a primeira... Só que eu não carrego isso com uma vaidade, não. E é zero vaidade, é zero vaidade mesmo. Mas é muita gratidão por quem chegou antes e desbravou esse terreno para eu pisar. Então eu tenho muito respeito, E é um sentimento que é um sentimento que está muito raro hoje em dia e que está caindo muito em desuso, que é a honra. E as pessoas, elas estão honrando muito pouco umas às outras. E elas estão honrando muito pouco a própria trajetória, a própria jornada. Cada dia, cada noite que eu deito na cama para dormir, eu fico assim, caramba, que maneiro. Eu tenho honra, assim, sabe, de mim. Eu tenho orgulho de mim mesmo. Dessa trajetória, do que eu tô conseguindo. Tem dia que inclusive tem na semana retrasada, no mês passado, foi em dezembro, no mesmo dia, eu tava com a galera do Degase, que é um centro que acolhe jovens em confronto com a lei, que antigamente chamava de jovens infratores, mas é jovem em confronto com a lei, o termo correto. E eu tava com esses jovens, assim, e num diálogo rasgado, sabe? E eu sou madrinha, né, do Degase, né? E eu faço muito trabalho lá com eles. E no mesmo dia eu viajei para São Paulo para fazer um tapete vermelho, que é o Oscar do empreendedorismo, da UI, da Ernest Young, que é gigante e reúne ali grande parte do PIB nacional, sabe? E aí, nesse dia, eu parei para pensar, eu falei assim, caramba, o que é a diferença? Eu virei uma especialista em comunicação humanizada, né? É um título, é uma besteira. Mas o que é isso na essência, na real? É entender que o tempo todo, e aí o que eu falei para os jovens, eu sou uma traficante de informação. Eu não acho que eu nasci onde eu nasci, cheguei onde eu cheguei, pra me equivocar da existência, pra achar que, nossa, cheguei aqui, só pra comprar uma bolsa cara já foi, tá? Eu já quis estar nesse lugar de comprar uma bolsa cara, de frequentar o camarote, de ser vista, anotada e ser famosa. Eu quis muito isso na minha vida. Quis muito, porque eu cresci na invisibilidade. Então eu queria com força. Quando eu chego nesse lugar, eu vi que era tudo oco. E eu senti esse oco dentro de mim. Esse oco ecoou dentro de mim. Aí eu entrei na depressão profunda. E aí veio um pupurri de dores, porque foi a demissão de um lugar que para mim era o ápice da minha carreira, do que eu poderia alcançar como fama. Aí veio aquele downgrade social e midiático. E aí eu tive que sair do lugar onde eu morava, que era o meu sonho de consumo, morar numa cobertura perto da praia, gigante. E eu saí de lá porque nessa cobertura eu fui junto com a minha família assaltada e feita refém, e amarrada e muito violentada. E aí eu entrei na síndrome do pânico com as crises de ansiedade. E aí eu engravidei e junto com essa gravidez eu não tinha plano de saúde na época. Eu perdi minha neném no hospital público e fui muito jogada, relegada, como as mulheres pretas são. Me deixaram numa sala onde as mulheres saíam felizes com seus bebês e eu estava perdendo a minha neném, Niara. E o nome Niara é um nome iorubá que significa aquela que tem grandes propósitos. E parece que depois disso, de fato, veio um grande propósito na minha vida que despertou. A partir dali eu entendi. Falei, não é sobre fama. Não é sobre eu estar na crista. É sobre só eu pertencer e entender que todos nós somos pertencentes, porque eu sou um ser da natureza. Eu sou terra, eu sou fogo, eu sou ar, eu sou água. Eu sou os elementos. E os elementais estão em mim. Então, se eu sou pertencente a todo o planeta, a quaisquer lugar onde eu quiser estar.
Porque o tempo todo eu ficava buscando a aprovação do outro. E quando eu não paro de buscar essa aprovação do outro, porque eu já me aprovei, já Tá tô... tudo certo, né, Aline? Tá tudo certo. Tá tudo curado. Sabe, Tá cara, tudo certinho. que bom, né? Que bom. Aline, eu fico fascinado te vendo falar de verdade. Primeiro porque eu vejo muita a coisa é genuíno, é legítimo e ao mesmo tempo a gente vê em ti uma mulher nova, jovem, sabe? Mas com um espírito que traz essa ancestralidade também, A sabe? minha mãe, ela fala que eu sou casa nova, cheia de relíquia. Ela- Eu já não sou mais tão jovem, né? Assim, preto quando pinta, 50 menos 30, né? A Mas- gente pinta o cabelo já. Eu já tô com 43, eu não tenho problema nenhum de falar a minha idade. Mas eu acho que eu tenho uma maturidade porque eu, de fato, eu tenho muitos amigos, eu sempre desde criança, tá? Eu sou uma ouvinte, né? Eu sou uma curiosa. E como os mais velhos, eles têm muita história pra contar, e eu amo ouvir história, eu sempre fui muito curiosa em ouvir os mais velhos. Eu tenho muito. No meu condomínio, eu fico caminhando, eu e todas as coroas. Tudo 70, 80, 90. Eu fico tirando todo mundo, elas me ligam, a gente se fala. Eu tenho muitas amigas mais velhas. Eu durante algum tempo, eu fui o produtor da melhor idade. Porque eu fui produtor da Desi Gonçalves, fui Ai, que produtor da rico. Marinês e sua gente, quer dizer, era uma Nossa! turma que tinha idade. Mas eu acho que eu sou filho de Nanã, minha filha, porque Deve ser. devo ser. Deve ser. Porque essa coisa do velho, da ancestralidade e da religiosidade nesse lugar, né, tem muito a ver com isso. Eu adoro também. Acho muito importante. Aline, como é ser mãe do Arthur e o que é que você conversa com o Arthur? Ele sabe, ele tem consciência dessa mãe maravilhosa? O Arthur, todos os dias, ele fica olhando, ele desde quando aprendeu a falar, o meu marido ensinou ele a chamar de mamãe linda. Então ele só me chama de mamãe linda. E ele fica assim, mamãe linda, você é tão linda. E Libriano, o sedutor, né, também, ele fica ali me admirando. Mas ele tem total consciência. Ele vai comigo aos lugares, ele tem consciência do verbo, de como meu verbo impacta, ele vê as pessoas falando. Algumas vezes ele fica chateado quando a pessoa também não fala com ele, tipo, vem muito pra mim e não cumprimenta ele fica se sentindo invisibilizado. Sim. Também. Eu explico pra ele, mas também compreendo desse lugar. Mas o Arthur é um garoto que ele também tem muita sabedoria dentro dele. Uma vez, o Arthur, isso marcou pra mim, é muito interessante que ele disse, ele veio com uma indagação. Mamãe, quem é a mulher de Deus? Arthur, Deus não tem mulher, Deus não tem gênero, né? É Deus. Aí ele, tem sim, é a mãe da natureza. Caramba. Você tem razão, Arthur. É a mãe natureza. Eu achei que tem tanta explicação ali dentro. E em várias outras ocasiões também, eu recebi uma ligação um dia também, conversando com um amigo gay. E ele estava chocado que uma política, que ela é uma mulher trans, e aí falou assim, mas ela tem um relacionamento com uma mulher? Isso é totalmente errado. Mas como é que pode, Aline? Então por que... Eu falei assim, mas por que é errado? E aí o Arthur escutou falando, o Arthur falou assim, mas, tio... se meteu na conversa. É gênero fluido. Adoro. Ele tava com o quê? Agora ele tá com 11. Na época ele devia ter uns 8 anos. Caramba. Eu falei assim, você tomou agora? Tá bom, bonito pra você? Um moleque de 8 anos tendo que te dar aula, você sendo gay e tal, você não tá vendo? Então assim, ele é um garoto muito sensível. Muito sensível mesmo, assim. E no radar tem vocês, né? Que tem muita consciência. Tem. Tem. Eu, meu marido, porque... não tem como falar que homem não é machista. Todos são. Todos são. Não tem como falar assim, meu marido não é machista. Mas ele se desconstruiu pra caramba, tá? Muito mesmo, e se permitiu, e é lindo ver essa evolução dele. Lindo, lindo, lindo. Porque também não é fácil ser casado comigo, eu acho. E ele se coloca num lugar também de impulsionamento. Ele é meu grande impulsionador na vida. Ele é um grande parceiro. E ele é um baita paizão.
baita do paizão. Então, ele vai o tempo todo, ele é curioso, ele questiona, ele pergunta, ele quer aprender, ele quer saber. E ele é um homem militar da Marinha, nascido na Baixada Fluminense. Caramba. E agora, no grupo da Marinha, por exemplo, estavam reclamando porque ele estava denunciando questões de, porra, ele falou assim, não quero ficar recebendo pornografia aqui, porra, não acho maneiro, cara. Tá falando da outra mulher, porra, não é maneiro. Então, eu tô vendo ele corrigindo os pares dele, e que não são pares fáceis, e eu tô muito orgulhosa. Não tenho dúvida, é para ter muito orgulho, porque uma fala dessa é realmente uma desconstrução de tanta coisa, né? Não é só uma fala, não, é desconstrução de muita coisa. Aline, eu queria saber a tua opinião, assim, a gente agora há pouco falou, e eu achei muito bacana você ter falado, na trajetória de quem vem primeiro. E aí a gente pode citar N exemplos. Estamos podendo falar Zezé Mota, Elza, Dona Ruth de Souza, uma construção de pessoas que fizeram a arte nesse país e fizeram desde sempre. A Zezé está aí com 80 anos em atividade, com sabe, várias linguagens. A Zezé canta, atua. Foi difícil, com certeza deve ter sido, e foi muito difícil. Nossa, ela já me falou que foi, né? Que eu já entrevistei a Zezé algumas vezes e fora de sentar, sim, foi. E não é fácil. E aí a gente corta para hoje. Porque quando a gente fala que foi muito difícil, foi muito complicado, dá-se a impressão de que já está tudo muito bem, obrigado, porque os pretos estão na publicidade, porque os pretos estão nas novelas, porque já tem isso. É real isso? Juninho, de 2 anos para cá, especialmente, como diminuiu o hype dos pretos no poder, dos pretos no topo, diminuiu vertiginosamente, e foi um efeito especialmente pós-eleição do Trump. Eu tô vendo muitos amigos extremamente qualificados e que estavam muito bem posicionados socialmente em queda muito forte. Desempregados. Tem uma grande amiga minha, a Patrícia da Empregue Afro, que já quase fechou várias vezes porque não estava mais conseguindo colocar os negros em campanhas publicitárias, reposicionamentos dentro das corporações. As corporações já não estão mais empregando tanto quanto estavam antes, porque não tem mais essa obrigação, não tem mais que cumprir a cota. Porque antigamente, pelo menos, chamavam pela cota, agora nem por isso, se sentem mais obrigados, então não precisam mais, né, necessariamente, então não estão mais fazendo. Tá tendo uma queda, sim, vertiginosamente de posicionamento. Óbvio que no passado era muito pior, a consciência não volta atrás, a consciência nós já alcançamos, a gente já sabe nomear o que é, porque antigamente a gente não sabia nem nomear. Porque como era tabu, eu lembro de quando eu denunciei uma emissora pelo racismo que eu sofri ali dentro, as pessoas falavam assim, mas não existe racismo. Ainda tinha isso, né? Ah, mas você não sofreu racismo, você não é tão preta assim. E na época, eu lembro que eu caí em depressão, e a Maya Angelou tem no livro dela dizendo que não existe uma dor maior do que a dor que você não sabe nomear. Então, diversas vezes, eu ficava em dúvida de que se era mesmo, porque eu não sabia o que era. Eu não tinha letramento racial. Eu cresci num lar onde eu aprendi a sobreviver. Eu não aprendi a sobreviver porque eu sou preta, porque todo mundo lá era preto. A maioria das pessoas que a gente convivia, na verdade, era preta. Então, era isso. Meus pais não cresceram, não, porque, olha, isso é colorismo. Não, porque então eu não sabia. Minha mãe, ela ficava o tempo todo tentando baixar o meu cabelo, porque ela baixava o dela, usando Enê, para tentar ter uma passabilidade, para tentar ser aceita. Quando minha mãe me via de cabelo cheio, ela falava, filha, olha só. E mulher preta, tá? Filha, olha só, presta atenção, as pessoas não vão gostar de você, esse cabelo de empregada doméstica. Então, assim, ela também tem dentro dela, e não é uma mulher do seu tempo, não significa que minha mãe não seja uma mulher sábia, é uma mulher extremamente sábia. Mas é uma mulher também totalmente atravessada por viés colonizado. E é um viés inconsciente colonizado que a gente carrega até hoje. E agora, como as pessoas estão tendo chancela, estão tendo a liberdade de colocar eu não gosto de preto, elas não estão se colocando.
Elas estão encontrando a brecha e estão se colocando. E assim, a gente ainda se depara com... Eu vi um artigo nojento. Eu não vou falar do jornal. Não é nem por medo de processo, nada, porque não dá audiência. Não dá audiência. Porque eu acho um desaforo, sabe? Eu citar o Silvio Guidani, que é um grande ator, um grande diretor, eu amo, querido, maravilhoso, foi diretor do filme Mussum, amigo nosso em comum. E no filme Mussum, 90% do elenco é preto. Pois a crítica era isso. Tu acredita? Acredito. Sabe? De dizer por quê 90% do elenco. Cara... mas é porque... Onde é que a gente tá, gente? Quando era 90% branco, nunca foi... quando era 100%, na verdade, branco, nunca foi um problema. E aí, de repente, quando tem 90%, eu lembro que o primeiro set negro que eu entrei foi um filme do Jefferson Dé, que era o M8, Quando a Morte Encontra a Vida. E quando eu vi, eu fiquei tão emocionada quando eu entrei naquele set de filmagem. E quando eu fui vendo tanto a equipe técnica, figurinista, maquiadora... Falei assim, cara, eu fui vendo, inclusive a Zezé também era uma das protagonistas. E eu olhando aquele elenco, eu falei... Eu fico olhando, eu falei assim, nosso Spike... Ele é o reconhecido nosso Spike Lee brasileiro, né? Mas ele é o nosso Jefferson Dé. Porque ele é muito sensacional. Eu sou muito fã do Jefferson Dé. E a forma como ele andava e como ele falava, e era um set sem grito, sem humilhação, indo no ouvido para ajustar, fazendo ajustes finos. Eu chorei muito. Imagino. Porque eu fiquei muito emocionada. Foi a primeira vez que eu entrei, que eu vi. E aí isso é um problema? Por que isso é um problema? Num país tão diverso. Então, É muito complicado, né? É muito complexo. É nojento, né? É uma matéria nojenta. Aline, as mentorias chegaram na sua vida e através delas tem aí se multiplicado amor e informação para tanta gente, né? Para tanta gente. Como é que chega a mentoria na tua vida e como foi abraçar mais? Porque você tem muita atividade. Você é apresentadora, você é palestrante. Como foi trazer isso para a tua vida, sendo você uma pessoa que tem tanta responsabilidade artística, tanta responsabilidade social e sendo uma voz importante para a nova geração também? Uma vida inteira tentando caber em espaços que não foram feitos para mim. Me encolhendo para conseguir pertencer. Em lugares onde eu nunca tinha tido as portas verdadeiramente abertas para eu entrar. Eu entrava ali pelas brechas e ia fluindo. Com minha competência fui me estabelecendo, fui chegando, mas eu sempre consegui fluir pelas brechas. Quando eu entendo que eu vou ser o problema, que eu não vou conseguir avançar além daquele teto que colocaram ali para mim, porque o meu cabelo é grande demais para caber naqueles espaços, porque os meus gestos são grandes, ou porque a minha voz é imponente, ou porque a minha postura é altiva. Então eu acabo sendo a preta marrenta pelo fato de eu me posicionar. Eu acabo sendo a metida, a estrelinha, por eu ser assertiva. E eu sou doce. Mas a minha voz, meu posicionamento, a minha postura de não me curvar mais tanto quanto eu já me curvei, quanto eu já me diminuí. E aí eu decidi, primeiro criei uma mentoria, um curso chamado Influencer, que era para empresários, empreendedores, profissionais liberais serem os influenciadores da própria marca. Até então era só para monetizar. Mas eu fui indo mais fundo e veio para mim, porque quando a gente começa a movimentar, o universo dá pra gente o que a gente precisa, vir para mim pessoas com problemas de pertencimento, com dificuldade de pertencimento. E aí eu criei o nome do curso chamado Pertencer, com S-E-R no final. Porque a gente só entende, e aí através da minha jornada, eu fui trazendo todas as minhas dores, esse meu background de vida, de que a gente só é inteiramente pertencente quando a gente é. Quando a gente encontra a nossa autenticidade, quando a gente não tem mais medo de se jogar integralmente na arena. E aí eu criei um método chamado TAPA, que é literalmente um tapa.
É a técnica, aparência, persuasão e autenticidade, que para mim são os pilares primordiais de uma comunicação que transforma, uma comunicação que conecta, uma comunicação com essência. E eu vou fazendo os encontros, e em cada encontro eu vou sendo sempre transformada também. Só que para mim não existe evolução sem devolução. Então, além de dar as mentorias individualizadas, além de fazer workshop, treinamento corporativo, as palestras, através do pertencer, eu também estou com os jovens do Degaze, ensinando posicionamento, ensinando postura, ensinando verbo, como é que você usa o verbo, mesmo que você use a gíria, como é que você se posiciona. Então, assim, ensinando que eles podem sonhar. Eu estou na favela, eu estou na esquina, eu estou com as mulheres, porque eu participo de um projeto chamado Elas Movem, com a Silvia Beluso, que é a head de marketing do TikTok, uma baita mulher, que eu chamo, assim, tem homem que me perdoa o palavrão, mas nunca falam que... Aqui no Rio de Janeiro fala assim, pô, o homem, quando o homem é baita, homem maneiro, fala, pô, o cara é pica. Aqui, pra mim, é Xota Power. Então, assim, a Silvia Beluso, ela é uma Xota Power. Ela é uma mulher muito com uma visão de mundo e uma visão humana maravilhosa. Então, assim, ela me chamou e chamou outras mulheres pra gente fazer um movimento que é para ajudar mulheres empreendedoras, mulheres vítimas de violência doméstica, mulheres em situação de vulnerabilidade social, mulheres que não conseguem avançar com seus negócios, mas também não têm uma grana para pagar uma mentoria. Então, a gente acolhe essas mulheres. Então, assim, minha vida é SL, né? Eu evoluo, mas eu evoluo, mas tô devolvendo aqui o tempo todo também. Aline, você já foi apresentada ao Preto Zezé? Ao Preto? Porra, Preto é meu parceiro. Eu tô sempre na Expo Favela. Que eu ia cobrar pra ele, cobrar dele agora. O Preto é cearense, tem um movimento incrível. Vocês precisavam se encontrar em algum momento. O Preto, o Celso Ataíde, o Dom Filó. É a galera que eu peço a bênção. É a galera que eu ensinei. Inclusive, meu filho pede a bênção pra essa galera quando ele encontra. Toda vez, todo ano eu tô na Expo Favela, palestrando, moderando, assistindo, participando. Porque, pô, o que eles fazem é gigante demais. Vamos mandar já que estamos os dois e é um querido nosso, vamos mandar um recado. Preto, meu amor, estamos aqui com a embaixatriz e vamos levá-la a esse espaço lindo que foi construído, um espaço lindo, o Lab, em Fortaleza. É um laboratório. Eu não sei por que não foi feito convite ainda, Preto. Pelo amor de Deus, pode me convidar, por favor, meu amor, porque eu tô lá pra somar sempre. Primeiro mundo. Workshops, mas cursos. Você sabe que eu acho que o Preto não sabe da minha história. O Celso, quando ele soube da minha história, ele falou assim, tu é favelada, porra? Aí, pô, tu parece uma afropate. Tem isso também, né? Aí eu falei assim, pô, tu não sabe, meu irmão, tu não sabe como assim, né? Me respeita, tu não sabe da minha história, cara. E a gente troca muito, assim. E eu troco menos com o Preto. Eu acho que o Preto não sabe da minha história. Não, mas vai saber, porque como eu tenho seu celular, meu filho... Eu só adoro fazer essas coisas. E ele é gigante, né? Ele é gigante. Então, pra mim, eu fico... Essa questão da honra, eles são caras de honra. Eles são pessoas que já entenderam o que eles estão fazendo no planeta. Eles já entenderam. E eles não erram, eles não escorregam, cara. Eles não escorregam. Eles já sabem, assim, qual é. Eles estão aqui, mas eles não esquecem da base. E eles sabem que o tempo todo tem uma música da Emicida que é partir, voltar e repartir. A gente sabe quem é que nos fortalece. A gente sabe quem é o nosso povo. Então, o tempo todo a gente tá evoluindo, mas eu tô aqui porque eu sei que é uma galera. Eu sei que eu tô aqui porque a dona Gilvani queimou muita barriga no fogão pra poder me sustentar, pra poder colocar, passou muito pano em casa, limpou muita casa. Dona Maria Amélia, que veio de Aracaju, sabe? Assim, porra, meus avós, retirantes nordestinos mesmo, sabe? Meu avô, eu sei quem chegou antes e eu reverencio o tempo todo e eu deito no chão pra esse povo, assim, de verdade, de bater a cabeça, de honrar, porque essa galera que me colocou aqui. E é a galera, e eu vou te falar, é a galera que tá ali o tempo todo assistindo, manda mensagem, torce, porque é muito fácil. O hater engaja muito. E eu não alimento muito hater. Então eu não... Tipo, acaba que, pô, esse engajamento do hater eu não vou ter porque eu não alimento essa parada. Eu não alimento essa onda de ódio. Não acho que eu... Nem deve. Não vou nunca crescer nesse hype de discutir, de brigar, de polemizar. Não vou. Agora,
Você engajar no amor é desafiador. É outra e eu onda. consigo engajar. É outra Porra, isso é muito consegue, maneiro. porque- Isso é muito maneiro. Eu tenho dito que o que é verdadeiro fica, não tem jeito, sabe? Agora, acho, para não dizer, tenho certeza que o preto precisa levar, tô convocando já, a Aline no Lab. Cara, é um espaço lindo, maravilhoso, tem tudo a ver com você, você vai se encantar muito, Quero conhecer. sabe? E em Fortaleza, que te ama, o Ceará te ama tanto. A gente tem tanto amor, o Brasil todo, tô falando do Ceará, porque tô aqui representando o meu estado, mas a gente tem muito amor por você, Aline. A gente gratidão. entende, sabe? Como eu te falei, é muito fácil alguém chegar e falar só da moça da bancada do video show. Isso é um recorte, com todo respeito à Rede Globo Televisão, tão pequeno dentro do universo que você é, sabe? Pô, gratidão. Sabe? Gratidão Tão mesmo. pequeno assim. Feliz foi a Globo de poder ter tido você em algum momento para esse registro, sabe? Então, assim, isso é importante demais que seja dito, sabe? É importante demais que seja dito. E é assim, é uma alegria, é uma felicidade ter você aqui, ter você na minha vida. Esses encontros que a vida traz, que a vida proporciona. Eu estava ansioso de felicidade, de alegria, um misto de emoção, porque a última vez que a gente conversou dentro desse contexto, que foi uma live, eu achava que a live tinha terminado, eu tá lá gravado. Eu termino a live dizendo, cara, ela é uma mulher muito foda. E ficou isso. Você lembra disso? Eu falei, cara, ela é uma mulher muito foda, bicho, assim. E Aline, você precisa cada vez mais encontrar. A gente precisa de um vírus, Aline, para multiplicar, porque você é amor que chega, sabe? Você é amor que chega, a gente sente, é osmose mesmo. É muito bom, sabe? Te encontrar, é muito bom saber de você, habitante do nosso planeta, e multiplicadora de amor, de informação, de tanta coisa bacana. Eu quero te agradecer por você ter topado vir aqui bater esse papo comigo, e quero te dar um abraço de biodança, sabe? Um abraço que envolve o corpo, que encosta coração com coração, um abraço que preto entende. Eu te agradeço. A gente só reconhece no outro o que transborda, o que superabunda na gente, sabe? Então, você me reconhece, eu te reconheço e eu te pertenço. Então, gratidão de verdade, sabe, Juninho? Eu sei que é total, verdadeiro, porque eu sinto isso desde o nosso primeiro contato. Então, eu te parabenizo também por toda a tua trajetória, por toda a tua magnitude e por todo o reconhecimento, porque quando a gente acende a luz do outro, a gente também está acendendo a nossa. E você é um acendedor de luz por onde você passa. Você olha, você reconhece, você impulsiona. É lindo o que você faz. Obrigada, de verdade, de coração. Parabéns, Não sucesso. consigo falar mais não, mas obrigado por tudo. Você é importante pra mim, pra gente, sabe? Você é importante pra gente, sabe? Gratidão. Mais amor na vida da gente, que a gente consiga fazer com que as pessoas entendam. A gente acha que é tão pouco, mas é tão difícil dessa caminhada da gente, né, Aline? É, porque a gente acaba se embrutecendo nessa caminhada, o que é muito difícil. Então, quando a gente consegue fluir com leveza, a gente está impedindo que a outra pessoa tenha o controle remoto das nossas emoções. Eu já fui a militante depressiva, eu já fui uma pessoa muito feroz, do verbo agressivo. E quando eu entendi que na vida, quando a gente consegue conectar através do amor, é uma conexão que, de fato, é uma conexão que fica, e que acessa e que transforma. Então, o amor cura. E a gratidão também. Agradece que a graça desce. Quem reclama, clama 2 vezes. Vamos agradecer e fluir sempre. Obrigada. Amém. Obrigado você, meu amor. Obrigado você. Tive uma honra de estar aqui com a Aline Prado. Esse Rio de Janeiro maravilhoso, de emoção, de tanta coisa. Essa segunda temporada tá acabando, como que vocês vão ver chorar todo santo dia? Que é isso. Rodrigo já riu, o diretor já ri, o Alan já ri, mas é porque eu sou isso, eu não consigo ser diferente, eu não vou buscar roteiro, aí estudo, sei, porque eu acho uma falta de respeito você receber sem, mas assim, eu vou muito com o meu coração, porque eu acho que ainda é o melhor caminho, sabe? Sempre. O melhor caminho é pra dentro. Beijo, te amo. Também te amo. Obrigada. Coisa linda.